A loucura de Nabucodonosor, capítulo 4. Nabucodonosor, o rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz abundante a todos. Tenho a satisfação de fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito comigo. Quão grandes são seus sinais e quão poderosas suas maravilhas. Seu reino é um reino sempiterno, e seu senhorio perdura de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e florescente em meu palácio. Tive um sonho que me espantou e as imaginações em minha cama e as visões de minha cabeça me turbaram. Por isso mandei que viessem à minha presença todos os sábios da Babilônia para que mostrassem a interpretação do sonho. E vieram os magos, os astrólogos, os caldeus, os adivinhadores, e eu lhe contei o sonho, mas não puderam me mostrar sua interpretação, até que veio à minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, como o nome do meu Deus, e naquele que mora o Espírito dos deuses santos. Eu lhe contei sobre esse sonho, dizendo-lhe: Beltesazar, chefe dos magos, já que percebi que há em ti o Espírito dos deuses santos, em que nenhum mistério te é difícil, dize-me as visões do sonho que tive e sua interpretação. Essas foram as visões de minha cabeça enquanto eu estava em minha cama. Olhei e vi dentro da terra uma árvore cuja altura era muito grande. A árvore havia crescido e se havia feito forte, sua copa chegava até o céu e podia ser vista de todos os confins da terra. Sua folhagem era formosa, seu fruto era abundante e havia nela alimento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, as aves do céu faziam morada em seus ramos, e todo ser vivente se mantinha dela. Contemplava as visões de minha cabeça enquanto estava em minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, gritando fortemente. Dizia assim: derrubai a árvore, cortai-lhe os ramos, sacudi as suas folhas, espalhai seus frutos. Afugente-se os animais debaixo dela e as aves de seus ramos, mas deixai na terra o tronco com suas raízes, preso por ataduras de ferro e de bronze na erva do campo, seja molhado com o orvalho do céu, compartilhai com os animais a erva do campo, seja mudado seu coração de homem, seja lhe dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. A sentença é por decreto dos vigilantes, e esta resolução ordenada pelos santos para que conheçam os viventes que o Altíssimo tem o domínio sobre os reinos dos homens, e ele os dá a quem quer e pode constituir sobre ele até o mais baixo dos homens. Eu, o rei Nabucodonosor, tive esse sonho. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação dele, porque todos os sábios de meu reino não puderam revelar-me a interpretação, mas tu podes, porque em ti mora o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por uns momentos e seus pensamentos o turbavam. O rei tomou a palavra e disse: Beltesazar, não te espantes, o sonho nem sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra teus inimigos e sua interpretação para teus adversários. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja copa chegava até o céu e que se via desde os confins da terra, cuja folhagem era formosa,
seu fruto abundante, em que havia alimento para todos, debaixo da qual moravam os animais do campo e em cujos ramos faziam ninho as aves do céu. És tu mesmo, ó Rei, que crescestes e te fizeste forte, pois tua grandeza cresceu e chegou até o céu, e teu domínio se estende até os confins da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destrua, mas o tronco com suas raízes deixai na terra e com ataduras de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e com os animais do campo seja a sua parte, até que passem sobre ela 7 tempos. Essa é a interpretação, ó rei, e o decreto do Altíssimo que veio sobre o rei meu senhor. Serás tirado de entre os homens e morarás com os animais do campo, e apacentar-te-ão com a erva do campo, como os bois, e serás banhado com o orvalho do céu. E passarão sobre ti 7 tempos, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre a realeza dos homens e o dá a quem ele quer. E quanto à ordem de deixar na terra o tronco com as raízes da mesma árvore, significa que o teu reino ficará firme depois que tiveres reconhecido que todo o poder vem do céu. Portanto, o rei aceita meu conselho. Desfaze teus pecados, praticando a justiça e tuas iniquidades, usando de misericórdia com os oprimidos, pois talvez assim se prolongará a sua tranquilidade. Tudo isso veio sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, enquanto passeava pelo palácio real da Babilônia, o rei começou a falar e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei com a força do meu poder para a residência real e para a glória de minha majestade? Ainda estavam essas palavras na boca do rei quando veio uma voz do céu a ti e se diz: ó rei Nabucodonosor, o reino foi tirado de ti, e dentre os homens te expulsaram. E tua morada será com os animais do campo, e como os bois te apacentarão, e passarão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre a realeza dos homens e a dá a quem ele quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens e comia erva como os bois, e seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até que seu pelo cresceu como as penas da águia e suas unhas como as das aves. Mas ao fim do tempo determinado, eu, Nabucodonosor, levantei meus olhos ao céu e recobrei a razão. Então bendisse o Altíssimo, louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempiterno e seu reino por todas as gerações. E todos os moradores da terra são considerados nada diante dele, e ele faz com que lhe agrada com o exercício do céu e com os moradores da terra, e não há quem possa deter sua mão, ele dizer: que fazes? No mesmo momento, minha razão me tornou a vir, e para a glória de meu reino, minha dignidade e minha grandeza vieram a mim, e me buscaram meus governadores e meus conselheiros, e fui restabelecido em meu reino, e foi dada a mim uma grandeza ainda maior. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e seus caminhos são justos, e ele pode humilhar os que andam na soberba. A escrita na parede, capítulo 5. O rei Belzazar deu um grande banquete a 1000 de seus magnatas,
e na presença dos 1000 bebeu vinho. Belzazar, animado pelo vinho, mandou que trouxessem os vasos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo de Jerusalém para que bebessem neles o rei e seus magnatas, suas mulheres e concubinas. Então foram trazidos os vasos de ouro que haviam roubado do templo da casa de Deus em Jerusalém e beberam neles o rei, seus magnatas, suas mulheres e concubinas. Beberam vinho, deram louvores aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra. Na mesma hora apareceram uns dedos de mão de homem que escreviam defronte do castiçal sobre a caiadura da parede do palácio real, e o rei via a extremidade da mão que estava escrevendo. Então o rei ficou pálido e seus pensamentos o turbaram. As juntas de seus lombos se relaxaram e seus joelhos bateram um no outro. O rei gritou em alta voz que fizessem vir os magos, os caldeus e os adivinhadores. O rei tomou a palavra e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar sua interpretação, será vestido de púrpura e porá um colar de ouro no pescoço e será o terceiro senhor no reino. Então entraram todos os sábios do rei, mas nenhum deles pôde decifrar a escritura nem dizer ao rei sua interpretação. O rei Belzazar perturbou-se muito e ficou pálido, e seus magnatas estavam consternados. A rainha, por causa das palavras do rei e de seus magnatas, o rei vive para sempre. Não te turbem teus pensamentos, nem fique pálido teu rosto. Há em teu reino um homem no qual mora o Espírito dos deuses santos, e nos dias do teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria semelhante à sabedoria dos deuses, ao que o rei Nabucodonosor, teu pai, ó rei, constituiu-o chefe sobre todos os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, porquanto foi achado nele um espírito superior, ciência e entendimento para interpretar sonhos, decifrar enigmas e resolver dúvidas. Esse é Daniel, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chama-se, pois, agora Daniel, e ele dirá a interpretação. Então Daniel foi trazido à presença do rei, e tomando o rei a palavra, disse a Daniel: És tu, Daniel, dos filhos do cativeiro de Judá, que meu pai trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer que o Espírito dos deuses santos está em ti, e que se acham em ti uma luz, um entendimento e uma sabedoria extraordinários. E agora acabaram de trazer à minha presença os sábios e os astrólogos para lerem esta escritura e me fazerem saber sua interpretação, mas ninguém pôde dar a interpretação dessas palavras. Eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretações e resolver dificuldades. Portanto, se puderes ler esta escritura e dar-me sua interpretação, serás vestido de púrpura, levarás um colar de ouro ao pescoço e mandarás como terceiro no reino. Então Daniel respondeu e disse na presença do rei: teus dons fiquem contigo, e dá tuas recompensas a outros. Lerei ao rei a escritura e te darei a interpretação. O Deus Altíssimo, ó rei, deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino, a grandeza, a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que ele deu, todos os povos, nações e línguas tremiam de medo diante dele. Ele matava a quem queria e a quem queria deixava com vida, e a quem queria engrandecia e a quem queria humilhava. Mas quando seu coração se exaltou e seu espírito se endureceu em seu orgulho,
foi deposto do trono de seu reino e despojado de sua glória. E foi tirado dentre os filhos dos homens, a sua mente foi feita semelhante à dos animais, e com os jumentos monteses foi sua morada. Fizeram-no fizeram-no comer erva como os bois, e seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que conheceu que o Deus Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer. Tu, Belzazar, seu filho, não humilhaste teu coração, apesar de saberes de tudo isso. Porém, tu te levaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos de sua casa, e tu e teus magnatas, tuas mulheres e tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de cobre, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas não deste glória a Deus, em cuja mão está a tua vida e em cuja mão estão todos os teus caminhos. Então, de tua presença foi enviada a mão que escreveu esta escritura. A escritura que se escreveu é Mene, Mene, Tekel e Parsim. Esta é a interpretação do assunto. Mene, contou Deus teu reino e lhe pôs fim. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta de peso. Pérez, teu reino foi dividido e deu-se aos medos e aos persas. Então mandou Belzazar que vestissem Daniel de púrpura e que lhe pusessem um colar de ouro ao pescoço e que proclamassem que ele era o terceiro senhor do reino. Naquela mesma noite foi morto Belzazar, rei dos caldeus, e Dário, o Medo, apoderou-se do reino, sendo da idade de 62 anos.